E hoje vamos falar sobre a identidade de Euler. Não, não é essa. É a equação, né, também conhecida como identidade de Euler, é a equação mais bonita já considerada na matemática. Né? Ela vai muito além da sua própria escrita, ela praticamente conta toda a história da matemática. Eu sou Renan Forest e você está no canal Minuto Excel. Eu deixei alguns links de vídeos que eu consultei, né? Se tiverem mais interesse sobre esse assunto, basta dar uma olhada ali e vai ter muito material sobre isso, tá? Então, começando aqui, antes de olhar aqui a turminha do mal, né? ENA, I, Pi, vamos começar a olhar pelos números, né? 0 e 1. Tá? Então, começando pelo número 1, que foi a base, né? E é a base de toda a contagem, a gente sempre começa por ele, né? Tanto se pensar lá na antiguidade o comércio, tudo começava com ele e eram sempre feitas somas e subtrações sucessivas, né? E eu posso chegar a qualquer número inteiro através dele, né? Bom, o zero foi o número, aliás, ele nem era considerado número no início, né? Então foi um número assim que sofreu bullying para entrar no grupinho, né, dos números ali. No início ele era retratado como um símbolo, imagina como se fosse a vírgula hoje, tá? Mas ele não era considerado um número. Na Índia, né, começaram a considerar ele como um número porque eles não tinham problema em representar, né, a presença da ausência. Tá? Então aí conseguiram trabalhar o zero e colocar ele como um número. Claro que ao aceitá-lo como um número, né, ele precisava né, ter operações, digamos assim, né, de soma, multiplicação, divisão, e aí é que começou o problema, porque como é a divisão por zero, ou zero sobre zero, como é que eu defino isso? Né? Então essas indeterminações foram resolvidas muito depois com o cálculo. Então agora sim, passando para esses números, digamos, não tão comuns, né? O E. O E está presente em todas as relações exponenciais, tá? Tudo que tem crescimento, decaimento, né, população, qualquer outra coisa que está relacionada a isso, essa constante sempre vai aparecer, tá? Esse número também é conhecido como número de Euler. Não foi ele que descobriu essa constante, né? Mas é aquela coisa, né? Pai é quem cria, né? E por uma simples coincidência, né? É a mesma inicial do nome dele, tá? Bom, a própria definição do número de Euler, ela lembra, né? Ela traz consigo, né, o cálculo. Né? Então, o conceito de limite, o conceito de infinito, então está ali também. Tá? Bom, Pi é o número mais famoso da matemática, né? É o astro. Ele está presente em tudo, até na equação da relatividade geral de Einstein. Aliás, Einstein nasceu no mesmo dia do Pi. Sim, Pi tem um dia, que é dia 14 de março, se pegar no formato em inglês, que eles colocam março, né? Ou seja, 3 e 14, 3.14, né? Um formato americano ele inverte mês e dia, tá? Ele está presente em tudo que for circular, né? Então discos, esferas, ele está aí. Né? Bom, aqui também tem o conceito de números irracionais. O que são números irracionais? São números que não podem ser escritos na forma de fração de números inteiros. Tá? E também o conceito de números infinitos. Né? Nunca terminam esses números. Aliás, tem uma curiosidade sobre o Pi, que você pode achar até a data do seu aniversário em algum momento dessa sequência, tá? Eu também vou deixar o link ali na descrição, né? Dê uma olhada. Bom, números complexos, tá? O I, o que é o I? O I, na verdade, agora, né, o I é a raiz de menos 1. Só que não existe um número real que multiplicado por ele mesmo dê menos 1. Não existe isso. Então, a saída para isso foi tratar a raiz de menos 1 como sendo um i. Todos os números agora deixam de ser unidimensionais e passam a ter duas dimensões, conforme o gráfico ali. Tá? Então, dá para ver que todo número agora tem uma parte real, que é a parte que nós geralmente estamos acostumados a trabalhar, e uma parte imaginária, que se essa parte imaginária for zero, né, fica propriamente o número real. Tá? Bom, além disso, né, tem o conceito de raiz quadrada,
e números negativos. Números negativos, quando apareceu, né, imagina assim, porque criou um paradoxo, digamos, tá? Imagina que eu tenho menos um caderno, né? Menos um caderno, tá? E alguém me dá um caderno, eu vou ficar com 0 caderno. E isso pode ser estranho. Hoje nós estamos já acostumados a trabalhar com isso, né, por causa do saldo bancário, tá? Então esses números aqui não são tão estranhos, mas quando surgiu, né, criou uma certa confusão. Bom, existe uma certa piada entre os números, né? Tudo bem. Além disso, essa equação ela traz as operações básicas, né, que é a soma, multiplicação, exponenciação, e também mostra o sentido de igualdade. Tá? Bom, tudo isso não seria estranho se, né, todavia, olhando para essa equação, né, ou seja, é alguma coisa, mas um tem que ser igual a zero. Então, será que toda essa confusão, todo esse caos dá menos um? É exatamente isso que acontece, tá? Tudo isso dá menos um. O que foge do senso comum, porque, veja bem, tá? Olha só, E é 2,718, né? Elevado na π, né? Que é 3,14, e aí o número I. Né? E aí você pode tirar, vou tirar o I, não vai dar menos um, né? Vai dar um número bem maior que menos um. Tá? Então, isso aqui é o que fica estranho, que chama atenção. Né? Como que, assim, todos esses números que são estranhos, né, a princípio, não são simples, digamos assim, né? Simplesmente eu junto tudo isso e dá menos um. Tá? Então, aqui eu falo sério, né? Fala sério que isso aqui dá menos um. Tá? A gente já vai testar no Excel. Bom, Euler... Ele poderia simplesmente ter dito assim, não, esse aqui é o fator de Euler, tá? Porque como ele já tinha batizado o E, né, o número de Euler, ele podia ter dito, esse aqui é o fator de Euler. Mas não, ele preferiu deixar essa dualidade na equação, tá? Bom, ao fazer isso, ele abriu o caminho, né, para o taoísmo, né, o Yin-Yang. E se você quiser, também pode comprar uma camiseta disso aqui, tá? Se você não tem nenhum problema em deixar agrupadas essas duas coisas, esses pensamentos, tá? Não tem nem problema, tem uma camiseta bem legal aí. Bom, outras hipóteses é que o próprio Euler disse que se eu pegar π, i e zero, aliás, se Deus, né? Eu não. Se Deus pegando π, i, 0 e 1, ele fez o universo. Então, talvez ele tenha deixado o 1 e o 0 ali, né? Para tornar essa equação completa, tá? E eu achei essa equação assim, a melhor expressão, né, para aquele ditado que diz Deus escreve certo por linhas tortas. Essa aqui é a melhor expressão matemática para isso. Eu só trocaria, né, Deus escreve certo por números estranhos. Certo? Bom, agora vamos testar isso aqui no Excel. Então, começando aqui, né, chamando a exponencial, né? Então, exponencial 1, tá ali o número de Euler. O π, né? O próprio π. E o i. Agora tem que usar a função chamada complexo. A complexo, veja bem, ela tem uma parte que é aqui número real, né? E um número, né, imaginário. Agora sempre são duas partes, tá? Então a parte real ela é 0 e a parte imaginária ela é 1, tá? Porque daí eu vou pegar esse 1 e vai acontecer a multiplicação por i. Tá? É diferente de escrever i, tá? Isso é bem diferente. Agora, eu não posso fazer isso daqui, ó. Né? Quando eu estou trabalhando com números complexos, eu não posso fazer a multiplicação. Vai dar errado né? A multiplicação direta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o produto de números imaginários, tá? Que é IMPROD. Então, seleciono aqui. E aí sim, né, já aparece aqui ó, o π multiplicado por i. Outra maneira que podia ter feito isso é simplesmente ter criado aqui ó, complexo nessa parte aqui, porque o número real ele é 0 e o número imaginário é o próprio π. Tá? Nesse caso aqui, como eu sei que a parte real é 0, eu poderia ter feito dessa outra forma também. Bom, seguindo, a exponencial.
Não adianta, tá? Não adianta usar a exponencial normal, vai dar problema. Quando eu estou trabalhando com números complexos, tenho que usar a exponencial para números complexos, tá? Aqui tanto faz qualquer um. E aí vejam só o que aconteceu, né? Aquela parte que eu tinha mostrado antes tinha que dar -1, mas ficou, né, uma parte aqui, ó. Mas repare que ela é bem pequena. 3,23, né? Continua, e na -15. Esse número ele é tão pequeno, e por que acontece isso, né? O Excel ele trabalha com 15 dígitos significativos, tá? Então significa que eu não estou usando todo o valor do π, não estou usando todo o valor do e, tá? E por isso que aparece esse erro, tá? Bom, eu já deixei aqui pronto, tá? A fórmula que faz esse arredondamento aqui, tá? Ele é um pouquinho diferente do arredondamento normal. Vejam que eu agora arredondando para 15 casas decimais, vejam quanto é pequeno esse número, e a partir do momento que eu coloco aqui 14 dígitos, né, dá exatamente aquele resultado esperado ali, ó, né, -1, tá? Bom, como é que funciona esse arredondamento aqui? Eu tenho que fazer, como é um número imaginário, esse número imaginário tem duas partes. Eu vou pegar cada uma dessas partes, fazer o arredondamento separado e depois eu vou juntá-los, né, como se fosse de novo um número complexo. Então é isso que está acontecendo, ó. Arredondamento de quem? Olha, da parte real, né, do número que está aqui, ó, tá? Ele ficou escondido, tá? E depois eu vou pegar aqui, ó, o arredondamento da parte imaginária, tá? De novo, daquele número que ficou escondido aqui. E por fim, eu vou usar aqui, ó, a função complexo para juntar essas duas partes e voltar a ser um número complexo, certo? Aqui, ó, -1. E agora também, né, para terminar, para comparar, então aqui, ó, e soma. Não adianta fazer a soma normal, nós estamos trabalhando com números complexos, tem que usar as fórmulas de números complexos, tá? Essa aqui, esse valor aqui, ponto e vírgula, somar com 1, tá? Essa aqui é a partezinha mais fácil. E aí sim, tá aqui, ó, identidade de Euler, né, comprovada no Excel. Beleza? Então se inscreva no canal, deixa seu like, muito obrigado e até a próxima.